Livro do Gênesis, capítulo de número 49. Foram as últimas palavras de Jacó antes dele morrer. O texto diz que ele deu essas últimas instruções sobre o seu sepultamento, onde ele queria ser sepultado. Deitou-se e morreu. Aliás, essas histórias de coisas que assim acontecem não são raras. Não são raras. Algumas pessoas têm uma premonição muito concreta da morte. Eu já ouvi histórias muito parecidas com essa. De uma pessoa dizer: olha, eu vou hoje, chama fulano, beltrano, que eu preciso conversar com eles, que tenho que me preparar porque eu vou partir. Chama os filhos, o pai conversa com o filho, deita e não acorda mais. Foi o que aconteceu com Jacó. Deu as últimas instruções para os seus 12 filhos, deitou-se e morreu. O capítulo de número 49 termina com o versículo 33, dizendo que ele expirou e foi reunido aos seus antepassados. E ele deu uma palavra para cada um dos seus filhos. E hoje vai ser um pouco didático, porque nós vamos conhecer, pelo menos, eu sei que talvez vocês não se lembrem mais, e passe da memória de vocês. E eu não os culpo por isso, mas nós vamos conhecer e vamos nos, pelo menos, mencionar, e você dizer que pelo menos uma vez na vida ouviu quem foram os cabeças das 12 tribos de Israel. Porque Jacó teve 12 filhos, que foram as 12 tribos de Israel, que foi a partir desses 12 que o povo judeu tomou forma como povo. Quem foram eles? Vamos primeiro dizer o nome deles, cada um deles. O primeiro, o primogênito, chamava-se Ruben. Depois foi Simeão. Depois foi Levi, que são nomes inclusive comuns hoje entre os judeus e entre os evangélicos. Depois nós temos Judá. Depois Zebulon. Depois Issacar. Agora já não são tão comuns esses nomes. Depois o sétimo chamava-se Dan. Depois o oitavo Gade. O nome do nono era Azer. 10º Naftali. O 11º José. E o 12º Benjamim. Lembrem-se que Jacó teve 2 esposas. A primeira chamava-se Lia, que deu os 10 primeiros filhos. Os 2 últimos, José e Benjamim, eram filhos de Raquel. A cada um ele deu uma promessa, que eu queria rapidamente, eu não queria me deter muito nessas, porque eu tenho medo de perder aqueles que não estão muito familiarizados com a história bíblica, e pode parecer enfadonho para vocês, mas eu não posso elaborar no texto se eu não falar um pouco. Então tenham paciência, e eu vou tentar ser o mínimo entediante, enfadonho no que eu vou dizer. Para cada um ele deu uma palavra. Acompanhem comigo. Para o Ruben, no versículo de número 3, ele disse o seguinte: você foi a extensão da minha força. Você é fruto do meu momento melhor, que você foi meu filho primogênito, cheio de honra. Mas você fez uma coisa vil, porque o Ruben fez uma coisa muito feia. Ele, tomado de sensualidade, teve relações sexuais com uma das concubinas do pai, que era comum naquela época, o homem ter as esposas e ter as concubinas.
E ele subiu à cama de uma dessas mulheres, desonrando a casa do seu pai. Então ele disse: você perdeu a sua posição. Você foi desonrado naquilo que você fez. Para o Simeão e para o Levi, ele dá uma palavra para os dois. Seu velhinho está morrendo. Lembrem-se que é a palavra de despedida do velho, ele vai morrer. E aí ele chama o Simeão e o Levi no versículo de número 5. Porque o Simeão e o Levi usaram o pretexto de se reconciliarem com seus inimigos. E depois ele os matou, eles mataram os inimigos sem misericórdia. Então, o pai chama os filhos, momentos antes de morrer, e diz assim para o Simeão e para o Levi: vocês foram violentos de graça. Vocês mataram sem misericórdia. A violência de vocês é maldita. E eu não quero parte com esse tipo de coisa. A fúria de vocês é odiosa. Inclusive, é interessante que por causa disso, talvez, a tribo de Simeão perdeu-se. A última menção que nós temos dela é no livro de Crônicas, segundo de Crônicas 34:1, eles desapareceram. Aí ele chama o Judá. Chama o Judá no versículo de número 8 e diz: Judá, os seus irmãos louvarão você, te exaltarão. Você vai ser como um leão novo. De ti não se apartará o cetro. Versículo de número 10. Porque a profecia, inclusive foi uma profecia, que ele seria fidalgo, que ele teria realeza na sua herança. Porque foi a tribo de Judá que deu a linhagem dos melhores reis em Israel, inclusive de Davi, o maior de todos os reis. E foi da tribo de Judá que veio Jesus Cristo. Dessa tribo de Judá. Por isso que é lindo quando ele fala em Judá e a gente se lembra de Jesus. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando dos seus descendentes, versículo de número 10, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Isso falando do Messias, que viria dessa casa, dessa tribo. Depois ele fala do Zebulon. E do Zebulon é interessante, que ele diz: o Zebulon vai morar na beira da praia, à beira-mar. O Zebulon a casa de Zebulon vai dar origem a uma cidade portuária, onde os portos, os navios, aportarão e vão aumentar as fronteiras. É essa tua sina, Zebulon. Para o Issacar, ele disse: Issacar, vem cá, versículo de número 14. Meu filho, você vai trabalhar muito. Você vai ser como um jumento de carga. Vai trabalhar muito. Os ombros vão se pesar debaixo da carga. Para o Dan, versículo de número 16, ele diz: você vai ser um batalhador, um guerreiro. Você vai defender o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Você vai ser como uma víbora, mas no sentido não da maldade, não no sentido da perniciosidade. Vai ser uma víbora no sentido de que é aquele que defende, que luta, que está na espreita de derrotar os inimigos. Chamou o Gade, versículo de número 19, e ele disse para o Gade, e já estamos no 8º filho: você vai ser perseverante na luta. Olha como é lindo isso. Meu filho, você quando for atacado por um bando, você que vai atacar o bando de volta. Você nunca vai retroceder da luta. Você nunca vai abrir quando o fogo estiver forte. Isso é um pai falando para o filho antes de morrer. Chamou Azer e disse: Azer,
Sua mesa será farta, sua casa terá manjares de rei. Quando sentar na mesa para comer, não vai ter só assim um bifinho, uma saladinha, vai ter pelo menos paulista tem um negócio interessante, quando tem assim a carne da comida chama mistura. Isso para mim nordestino eu não conhecia esse negócio. Vai ter muita mistura na tua comida. Não vai ter assim só arroz, feijão e uma mistura. Vai ter muita mistura. Falou para o Azer no versículo 20. Para o Naftali ele disse: a sua vida vai ser uma festa. Você vai gostar de festa. Você vai ser cheio de alegria. Vai ser como uma gazela que pula, saltitante. Sabe aquelas gazelas que ficam pulando no campo? Depois assim vai ser a sua casa. Aí ele chamou para o José. E ao José ele deu as mais ricas bênçãos para o José. Era o filho do coração dele, era o xodó do pai. Se para o Azer ele deu um só versículo de bênção, para o José ele deu o 22, o 23, o 24, o 25, o 26 de bênçãos. E cada versículo aqui é enorme. Você vai ser como uma árvore frondosa, a sua mão vai ser, seus braços vão ser fortes, você vai tirar a bênção das profundezas, a sua casa vai ser fértil, as bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes mais antigos. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado diante dos seus irmãos. Chamou Benjamim, que era um caçula, e disse: Benjamim, você vai ser um guerreiro. Você vai ser como um lobo predador, que pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. E é interessante que dessa tribo, da tribo de Benjamim, realmente vieram muitos guerreiros em Israel. Um dos guerreiros muito conhecido foi Saul, o primeiro rei de Israel, que foi um grande guerreiro que Israel teve. Infelizmente depois ele debandou para o erro. Mas também da tribo de Benjamim nós temos o apóstolo Paulo, que era dessa mesma tribo, um homem de força, de determinação naquilo que ele queria fazer. Então tá aí a minha explicação assim breve, com muito cuidado para a gente não se deter a muitos detalhes, que eu podia deter aqui muitos detalhes da Bíblia e falar sobre as 12 tribos de Israel. Mas ficaria interessante sob o ponto de vista da curiosidade. Ficaria interessante sob o ponto de vista da nossa cultura bíblica. Agora eu já sei, o pastor explicou, muito bem, voltamos para a nossa casa. Mas aí a gente ficaria perguntando assim: e eu com isso? O que é que tem isso a ver com a minha vida? Porque eu amanhã de manhã vou ter que começar a vida, eu tenho filhos, adolescentes, eu tenho um casamento para fazer, eu estou noivo, ou eu estou pensando em ter filhos, ou eu estou organizando a minha vida, ou estou com a vida organizada, eu tenho netos, e isso aí, o que é que tem a ver comigo? Tem a ver do seguinte, que se Jacó tivesse falando para mim e para você, em qual desses nós nos situaríamos? Quem nós seríamos entre esses filhos? Eu quero ser o quê? Sabe por quê? Porque cada um de nós precisa decidir e optar e fazer escolhas sobre o que queremos e o que não queremos da vida. Porque somos nós que talhamos, que esculpimos o nosso próprio destino. Você não nasceu com seu destino traçado, nem pelo zodíaco, nem pela predestinação, nem pelos genes do seu pai. Cada um de nós, por mais que a nossa sociedade, que a nossa cultura, que o nosso berço moldem quem nós somos, cada um de nós, em última análise, ainda tem o poder de dizer: eu vou por esse ou por esse caminho. E essa escolha é defendida por Deus
com todo o poder que Deus tem, de você não ser escravo de nenhuma bitola. Ninguém é escravo de nenhuma bitola, seja ela genética, seja ela cultural, seja ela religiosa, nenhuma bitola. Não existe nada que nos escravize a dizermos o seguinte: eu nasci torto e vou morrer torto. Eu nasci predestinado para ser um zero à esquerda e eu só estou cumprindo a sentença que me foi designada. Ninguém precisa viver debaixo do destino. Nós escrevemos o nosso destino através das escolhas que fazemos. Nós decidimos os rumos que a nossa vida vai ter para frente. Então o que eu quero da minha vida? O que eu quero levar na viagem da minha existência? Que foi o que o pai disse para os filhos: meus filhos, isso aqui que vocês vão levar como bagagem para as escolhas que vocês vão fazer. Aqui, olha o que vocês vão levar para as escolhas que vocês vão fazer. É isso que eu dou para vocês como bagagem. Então, uma coisa, o que eu quero e o que eu não quero levar como bagagem na minha história de vida. Algumas coisas eu não quero levar na minha história de vida. Eu não quero ter essa bagagem comigo. Eu não quero levar essa mochila. Eu não quero levar esse fardo. Eu não quero levar essa mala. Eu não quero puxar essa mala comigo o resto da vida. Quais coisas eu não quero levar comigo na minha história de vida? Primeiro, eu não quero ser um volúvel, como foi o Rubem. Eu não quero ser um volúvel, como foi o Rubem, que não soube respeitar sequer a dignidade sexual do pai e da casa do pai. Eu não quero levar isso comigo. Nas minhas escolhas eu não quero fazer que nas minhas escolhas eu tenha que carregar como bagagem uma história de vida de que é um homem sensual. E quando eu digo sensual, não é sensual só sob o ponto de vista do sexo. A sensualidade é eu não ter controle sobre os meus apetites, quaisquer que sejam eles. Quando eu quero uma coisa, quando eu desejo alguém, quando eu desejo um prazer, quando eu desejo uma satisfação, eu não quero carregar como história de vida minha o que o Rubem teve como história de vida dele, que foi o quê? Que na hora em que aflorou o apetite, na hora em que aflorou o desejo, ele jogou fora a dignidade do pai, ele jogou fora o direito de primogenitura dele, ele jogou tudo fora para poder se satisfazer sexualmente. E creiam-me, tem muita gente que faz isso. Que a dignidade vá às favas, o importante é que eu esteja feliz. Que vá às favas o meu relacionamento com meu pai, o importante é que eu esteja bem e que eu goze. O resto, por 30 segundos de orgasmo, ele jogou fora a dignidade da casa do seu pai. E o seu pai disse o seguinte: você foi a minha esperança, mas você não é. Eu não quero carregar isso comigo. Eu não quero manchar minha vida com violência. Ser um homem violento, não quero. Porque o Simeão carregou como bagagem na vida dele que ele era um homem violento, sem misericórdia. Eu não quero. Uma das coisas que mais me deixa irrequieto na minha alma não é com a violência ostensiva. Eu sei que a maioria de vocês, de nós, de mim e de vocês, nunca deram um murro em ninguém. Você nunca deu um pontapé em ninguém. Você nunca deu um pontapé em ninguém. Não é essa violência que eu estou falando. Você nunca pegou uma faca para matar ninguém. Você nunca jogou uma garrafa, um prato. Eu era menino,
ia para a casa da minha avó, e na casa da minha avó ela era parede com a casa vizinha. Chama-se meia parede, né? Com a casa do fundo. Era uma casa do fundo e a casa da minha avó. E eu me lembro que a gente se deitava, na casa da minha avó a gente dormia, e à noite, na casa do fundo, o marido chegava em casa bêbado, embriagado, e eu não sei o que é que ele quebrava, mas o barulho que eu me recordo hoje, eu era criança de 5 anos, 6 anos de idade, mas o barulho que ficou gravado na minha mente era como se ele estivesse fazendo tiro ao alvo com pratos e copos, porque os pratos batiam na parede da casa da minha avó, e a gente ouvia os pratos, os copos esbagaçando, pá, pá, a noite inteira. Não é isso que eu estou falando. A maioria de vocês nunca fez isso, e eu sei que nunca vai fazer. Você sabe qual é a violência que eu estou falando? É essa dureza de coração, essa cara, esse rosto que é duro, que é sem misericórdia, que é implacável. E às vezes eu vejo esse rosto nos meios religiosos, pessoas implacáveis, duras, pessoas difíceis, que é o Simeão, sem misericórdia com o inimigo, sem misericórdia com o que tropeça, sem misericórdia com os errados. Eu vejo isso muitas vezes dentro da igreja. Algumas pessoas, em nome da santidade, vêm me pedir para eu crucificar alguns adolescentes, que eu jogue pedra em algumas mocinhas da igreja, que o pastor tem que tomar uma atitude, e eu vejo o rosto sem misericórdia. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero que o meu coração seja abundante em misericórdia. Eu quero ser, se errar, eu errar pela graça, pelo amor, e não pela sisudez, pela minha necessidade de ser tão correto, de ser tão justo, que em nome da minha justiça eu perca a capacidade de ser amoroso, misericordioso, doce com aquele que erra, com aquele que é incapaz, com aquele que não consegue andar. Eu não quero, e os meios religiosos são muito assim, é o Simeão. Eu não quero carregar isso na minha vida, eu não quero ser um Simeão, eu não quero perder a minha vida em um homem, num coração implacável. Não quero passar pela vida sem deixar nada para a minha posteridade. Não quero. Que é o Simeão, que existiu como filho, mas a contribuição dele em Israel é nula. Que foi do Simeão? Nada. O que é que ele deixa? Coisa alguma. Você vai sumir. Você vai amarelar como uma fotografia gasta dentro de um álbum de alguém. Que um dia seu neto vai mostrar as fotografias antigas para os amigos dele, e alguém vai dizer assim: e quem é esse aí ao lado do teu avô? E o neto vai dizer: sei lá, deve ter sido um besta aí qualquer que meu avô conheceu. Nada. Zero. O que eu quero? Quais são as minhas vontades? Que tipo de bênção eu quero para a minha vida? Eu quero a bênção de Judá. Qual é a bênção de Judá? A bênção de Judá é que ele ia ser uma inspiração para os futuros reis e para os príncipes que se levantariam em Israel. Essa é a tua bênção, Judá. Quando reis e príncipes se levantarem em Israel, eles vão ter orgulho de dizer que são da tua tribo. Eu quero essa bênção. Que no futuro, quando reis e príncipes se levantarem, eles digam: eu sou da tribo do Judá. Olha que bênção. Eu quero esse tipo de bênção para mim. Eu quero viver essa realidade. Judá seria uma inspiração para os futuros reis, porque deles sairiam alguns dos mais poderosos reis. E quando o Messias se levantasse sobre a terra, ele tivesse orgulho de dizer que nasceu como descendente da tribo de Judá. E quando Jesus é mencionado, nós podemos dizer: ele é o leão da tribo de Judá. Então,
Um desses dias eu estava pensando assim, que mais importante do que ser um rei é você inspirar um rei. Melhor do que ser rico, que um desses dias uma pessoa falou para mim assim: pastor, tem coisa melhor do que ser rico? E eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. Tem coisa melhor do que ser rico? Porque rico é fácil, né? A vida do rico. A vida do rico é fácil. Estou com um problema aqui, parece que é uma coisa de saúde ruim, e estou procurando um especialista. Ah, é? Você está indo no Einstein? Disse, não, estou indo no hospital de Cleveland, nos Estados Unidos. É, mas você conseguiu passagem de avião? Não, eu estou alugando um jato. É fácil ser rico. Tem coisa melhor do que ser rico? Tem. Sabe quem é melhor do que ser rico? É você ter domínio sobre um rico. É mais forte do que ser rico. Sabe o que é melhor do que ser rico? É você ter autoridade sobre um rico. É melhor do que ser rico. E Deus chamou Judá e disse assim: Judá, você vai ter autoridade sobre os príncipes. O cetro vai estar na sua mão. Eu quero isso para a minha vida. Sabe por quê? Porque eu acho que a riqueza não é tão importante como você ser uma inspiração, como você ser um referencial. Que quando o rico precisar de um referencial de dignidade, quando o rico precisar de um referencial de ética, ele olhe para a sua vida. Isso vale mais do que ser rico. Eu quero ser um Zebulon. É muito interessante, porque no capítulo 49, no versículo de número 13, ele diz que o Zebulon vai morar na beira-mar. Se tornará um porto para os navios. Eu não gosto muito de ler a Bíblia numa linguagem alegórica, fazer alegoria dos textos bíblicos. Mas eu vou me permitir fazer isso com o Zebulon. Você vai ser um porto. Qual é a imagem poética que a gente tem de um porto? Um lugar de segurança. O viajante que viajou pelos mares, que está cansado, sujo. Naquela época os que viajavam nos navios não tinham água suficiente. Ficavam com aquela doença chamada escarbuto, né? Que ficava os dentes caindo, a pele ficava caindo, porque faltava a eles a vitamina C. E aí os viajantes nos navios naquela época ficavam ansiando para chegar no porto, não tinha água para eles tomarem banho. Diz que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui de navio aqui no Brasil, que eles desceram, diz que a caatinga era tão grande que os índios ficaram domesticados só pelo mau cheiro. Você imagine ficar tanto tempo no mar sem tomar banho. Tinha que levar comida, não tinha refrigeração, tinha que levar comida viva, os porcos dentro do navio. Era uma imundícia, era uma promiscuidade, era um negócio horrível. Aí o Jacó diz assim: Zebulon, você vai ser esse porto. Você vai ser um porto. Quando o viajante estiver no mar, ansiando para voltar para casa, querendo um lugar, você vai ser esse porto. E quando eu li essa frase, eu digo: Deus, eu quero. Isso é melhor do que ser rico. Isso é melhor do que ter dinheiro. É melhor do que ter toda a fortuna do mundo. Sabe o que é? Uma pessoa dizer assim: eu andava perdido, minha vida estava caindo aos pedaços, até o dia que eu encontrei você, eu encontrei a sua casa, eu encontrei a sua sala de visita. Foi lá na sala de visita da casa do Roberto, na casa da Miriam, lá na casa de visita da casa da Bruna, que eu encontrei o meu porto. Eu encontrei o lugar onde eu pude descansar, onde eu pude me encontrar. Eu quero isso para a minha vida. É isso que eu quero levar na minha existência. Eu quero uma bênção. Quero levar comigo na minha vida o que o Jacó deu para os filhos dele. Eu quero ser um homem que não foge do trabalho, que foi o que o Jacó disse para o Issacar.
Sacar, você é um jumento forte, deitado sobre as suas cargas. Isso aqui é riqueza, irmãos. Vale mais do que dinheiro. É melhor do que toda a fortuna do mundo. Você é um homem que não vai fugir nunca do trabalho, que não vai acordar de manhã querendo comer o pão da preguiça, o pão do ócio. Você vai ser um homem que vai arregaçar as mangas para a vida, que vai se dar com todo o denodo. Que eu quero isso para a minha vida. Essa capacidade de, numa economia perversa como a brasileira, numa economia que não premia quem trabalha, premia muito mais quem especula, essa realidade perversa do Brasil, e eu quero essa graça de ser um homem que não tem medo do trabalho, que não tem medo de enfrentar desafios, que não tem medo da vida. Essa é a riqueza que eu quero levar comigo, essa existência eu quero para a minha vida. A do Aser, do Issacar. Eu quero ser um valente, como foi o Dan. Veja no versículo de número 16, que ele chamou para ser um valente. Dan e Gade, os dois seriam homens que iam correr, que iam trabalhar, mas acima de tudo que iam lutar, que iam ser como a víbora que morde, que vai contra o cavalo, que vem para espezinhar a víbora, mas ela não se dobra, ela luta, como aquele que não foge quando é atacado por um bando. Veja no versículo de número 19, eu quero essa bênção para a minha vida, que não foge quando as dificuldades, quando as lutas, quando as tempestades vêm como um bando na minha frente, quando as lutas atacam e vêm de monte contra mim. Eu não quero ter a atitude do covarde, a atitude daquele que retrocede, que tem medo da vida, mas aquele que, mesmo quando é atacado, eu ataque de volta com todas as forças do meu coração. Eu quero ser generoso, como foi a casa do Aser. Olha que lindo no versículo de número 20. Sua casa vai ser generosa, farta. Sua mesa vai ser farta, nunca sovina. Nunca vai ser curta e pequena. Quando você oferecer um banquete, não vai ser um banquete michuruca. Quando você der alguma coisa, você não vai dar contando os tostões. Não vai dar com a atitude do miserável. Não vai ser aquele que dá reclamando. Você vai ser um homem farto, a sua casa vai ser farta. Eu era menino, minha mãe contava que tinha uma tia dela, sei lá quem era, que quando minha mãe ia na casa da tia, a tia media o tamanho do queijo que ia dar. Cortava o queijo medindo. Você hoje é só meio centímetro de queijo. Eu não quero isso para minha casa. Ficar regrando. Quero a casa farta. Ficar regrando o que é essencial, do amor, da verdade. Quero isso para minha vida, ser um homem generoso com todos aqueles que estão perto de mim. Eu quero fazer festa. Naftali, Deus disse através de Jacó, vai ser como uma gazela solta, que por isso faz festa. Quero fazer festa na minha vida. Chega, meus irmãos. Cheguei num tempo da minha vida que eu quero fazer festa. Desses dias uma pessoa me perguntou por que eu não gosto de comer McDonald's. Porque eu estou num tempo da minha vida que eu preciso fazer as coisas com ritual. E McDonald's não tem ritual para comer. Não tem ritual. Você vai lá naquela... Comeu. Não, eu gosto do ritual. Sentar na mesa com pessoas que você ama. Tem que ter um ritual assim. Tem que ser uma coisa devagar. Tudo na vida precisa de rituais. Essa coisa atropelada. Ritual. Tomar um cafezinho no balcão de um cafezinho no centro da cidade. Precisa de ritual. Não é chegar e beber e ir embora. Cafezinho não se toma só. Eu quando tomo um cafezinho só no balcão de um bar desse assim, eu fico triste.
Cafezinho tem que ser tomado com o outro. Igual como os índios fumavam o cachimbo da paz, lembram? A gente tem que tomar o cafezinho devagar. Tem um ritual. Sexo precisa de ritual. As mulheres que o digam. Homem que quer ter sexo igual bicho. Chega lá, acabou. Não, mulher precisa, tem que ter ritual, tem que ser devagar. As coisas têm que ser feitas com ritual. E é esse ritual que eu chamo de festa. Fazer festa. Que é a minha tristeza com pessoas que vêm na igreja e chegam na igreja, vamos só para a hora da pregação. Tem que ter um ritual. Tem que ser devagar, não pode chegar e... Tem que ser devagar. Eu já cheguei muitas vezes aqui que eu fiquei, meu Deus, se eu fosse pregar agora seria um desastre. Tem que ir devagar. O Naftali, ele diz, vai fazer festa. Sua casa será festa. E para o José, eu creio que são tantas bênçãos que ele dá para o José, que eu resumiria só numa. José, a sua descendência será de homens e mulheres bons. Ser bom. Eu acho que essa é a maior riqueza que uma pessoa pode desejar na vida. Ser bom. Desses dias eu fui à cidade de Varginha, no interior de Minas Gerais. Estou lá, e aí nós passamos numa rua, e o nome da rua era Bom Pastor. E o rapaz que estava me conduzindo na rua disse, pastor, você sabe por que essa rua chama-se Bom Pastor? Digo, não. É porque aqui, na década de 50, 1950, morou um pastor chamado Bernardo Johnson. Morava aqui nessa rua. E ele era um homem tão bom que a casa dele virou referencial na cidade. Ali é a casa do Bom Pastor. Do Bom Pastor. E hoje é o nome da rua. Não leva o nome dele, só tem esse título. Rua do Bom Pastor. Eu falei, essa é a riqueza. É isso que nós queremos. Que daqui a 100 anos, 150 anos, se Jesus não voltar antes, eles vão contar a época que nós estamos vivendo hoje, não é? E quando se referir aos pastores, quantos vão receber o título de bons pastores? Os seus filhos vão contar a sua história. E o que eles vão dizer de você um dia? Vão dizer assim, meu pai foi um homem bom. Eu acho que essa é a maior riqueza que nós levamos na vida. Que o José teve essa herança. Ele foi um homem bom. Bom com aqueles que o perseguiram. Bom com aqueles que o traíram. Foi bom com a sua geração. Ele foi um homem bom. E o Jacó chamou José e disse, meu filho, essa é a bênção que eu tenho para você. Você vai ser reconhecido como um homem bom. E por último, ele chamou Benjamim. E disse, Benjamim, você é como um lobo que não desiste nunca das suas batalhas. Não desiste nunca das suas batalhas. E repito e tenho repetido que a rainha de todas as virtudes é a constância, é a perseverança, é a rainha de todas as virtudes. Não adianta você ser honesto se você não perseverar na sua honestidade. Não adianta você ser leal se você deixar de ser leal. Não adianta você ser verdadeiro se você não continuar sendo verdadeiro. O que dá substância a todas as nossas virtudes é a gente não desistir nunca. Não desistir nunca. E o pai chamou Benjamim e disse, Benjamim, você é como um lobo que não desiste. Abate a presa de manhã, mas à tarde ainda está grudado nela. Olha que lindo. Ainda está dividindo o despojo, ainda está com ela. Ser perseverante. Essa é uma virtude
que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, porque dela depende o sucesso deles. Todos os nossos fracassos aconteceram porque nós não fomos perseverantes. Todos os nossos fracassos aconteceram, todas as nossas falências aconteceram porque nós não fomos perseverantes. Abandonamos o projeto na metade. Quantos cursos de inglês você já começou e deixou pela metade? Quantos cursos de violão já foram começados no mundo e não foram para lugar nenhum? Quantos compromissos nós já fizemos com Deus e deixamos pela metade e não foram a lugar nenhum? Quantos compromissos que maridos fizeram pela mulher e depois de 6, 7, 8, 10 anos o compromisso sumiu pela janela? Quantos compromissos filhos já fizeram com os pais e depois jogaram fora? Quantas palavras empenhadas foram jogadas na lata do lixo? Nós não conseguimos perseverar naquilo que a gente determina. E o Jacó chamou o Benjamim e disse: esta é a bênção que eu tenho para você. Que você seja um homem perseverante, constante, fiel naquilo que você tem colocado a sua vida. Essa é uma bênção que eu tenho para a sua casa. Todos nós estamos viajando nessa longa viagem que se chama vida. Para alguns mais curta, para outros a vida é mais longa. Mas todos nós estamos viajando rumo ao colo da morte. Não é a morte que vem ao nosso encontro, nós é que estamos indo ao encontro dela. Todos nós estamos indo em direção a ela, a morte. Deixa eu dizer, o que é que você leva na sua bagagem? Quais são os valores que você leva na sua bagagem? O Jacó disse: eu estou indo em direção aos meus antepassados. Estou para mim e eu quero perguntar a vocês, meus filhos, se vocês estão conscientes que é isso que vocês estão levando na bagagem de vocês. Essa é a bênção que eu quero que vocês tenham na vida de vocês.